E aí, eu sou o Orme. South Park tem 2 episódios em forma de sequência, unicamente feitos pra humilhar Family Guy. E se você não conhece esses 2 episódios, você tá perdendo dos maiores entretenimentos que South Park já proporcionou. Mas fica tranquilo que hoje eu vou contar a história desses 2 episódios. O episódio começa com a mãe do Stan lendo uma história pra ele dormir. Logo depois o pai dele, em pânico, arromba a porta e fala que eles têm que sair de casa urgente, vendo que todos em South Park estão desesperados, sendo que todas as famílias estão saindo de suas casas, inclusive a família do Kyle. O Kyle fala que não tem nem ideia do que tá acontecendo. Todos eles vão se esconder no centro comunitário, onde lá o pai do Stan explica finalmente o que tá acontecendo. Aparentemente um desenho animado iria fazer um episódio mostrando Maomé. Stan não entende nada e pergunta qual o problema disso, tá ligado? Aparentemente é proibido brincar com a fé do povo muçulmano, sendo que coisas brutais podem acontecer só de mencionar esse nome. Perguntam qual desenho tem a coragem e a burrice também, né, de mostrar o Maomé, e é revelado que esse tal desenho era Family Guy. Um desenho que, como o Randy diz, tem piadas horríveis e nem liga pra nada. Na televisão a notícia corre falando que só esse boato que Maomé iria aparecer causou revolta em vários países, né, árabes. E, inclusive um terrorista se pronunciou falando que eles não estavam de boa com Family Guy e ainda farpam falando que é um desenho bosta. Eles passam a noite com medo, mas de manhã descobrem que nada aconteceu ainda, até porque a Fox censurou o episódio de Family Guy. Kyle, que grava todos os episódios, mostra na casa dele algumas cenas. Claro que eles zoam pra caralho Family Guy, né, com essa animação meio estranha inclusive. Aí é mostrada a cena da piada com Maomé, onde o Peter iria tomar um chá com ele junto com o T-Pain. Os garotos se perguntam qual é o problema do Peter tomar chá com Maomé, mas o Cartman estranhamente fala que isso tem sim muito problema. De acordo com ele, fizeram piada com toda uma nação, e isso é muito estranho, principalmente pra quem conhece o Cartman, e o Cartman só vai embora depois disso. Os pais do Kyle chegam chocados, né, desesperados, vendo que ele tava assistindo Family Guy. O pai dele logo pega um porretão assim e explode de porrada a TV, mata a TV mesmo. Na escola eles recebem uma aula sobre a religião dos muçulmanos, onde o Kyle continua achando frescura e o Cartman estranhamente continua muito compreensivo, muito mais que o normal. Basicamente a aula é uma grande zoação, dizendo que eles são bravos porque não podem ceder aos prazeres carnais, se é que você me entende, e porque o país é cheio de areia e muito quente, tá ligado? Acontece um anúncio de emergência na escola e lá eles veem um jornal. O episódio de Family Guy era só a primeira parte, a segunda iria mostrar sem censura diretão assim o Maomé. De acordo com o presidente da Fox, eles exigiram que passasse sem censura, senão iam sair da Fox e parar de dar lucro. Aí mostra um caos generalizado e o mesmo cara que ameaçou no início ameaça de novo e farpa ainda, dizendo que Family Guy nem bem escrito é, e as piadas nem importam pro plot. Esse árabe sabe das coisas mesmo, hein? Ele deve ter assistido muito Family Guy. Saindo da escola, o Cartman se revolta dizendo que isso é realmente sério. Ele diz que eles têm que ir na Fox tirar de uma vez por todas o episódio do ar, falando com os criadores do show. O Kyle finalmente fala que ele acha aquilo muito estranho. O Cartman nunca foi assim, mas aparentemente, pelo que ele diz, ele realmente tá com peso na consciência, dizendo que se uma piada de um show idiota machucar alguma pessoa, o sangue tá na mão de todos aqueles que aceitaram isso e assistiam ao Family Guy. Durante a noite, mais uma vez, a cidade surta, dizendo que os terroristas estavam atacando. O Ikki se perde durante a confusão e morre brutalmente pela explosão de uma bomba. E sim, tudo isso era um sonho, mas isso foi o suficiente pra deixar o Kyle com a consciência pesada e ir junto pra Los Angeles com o Cartman, pra tentar realmente tirar o episódio de Family Guy do ar. Aí rola um discurso e tal sobre o Cartman ser um merda e do nada virar uma boa pessoa, e finalmente depois disso eles começam a viagem pros estúdios da Fox. A cidade de South Park tá muito preocupada e rola um evento onde eles discutem uma solução meio estranha, né? Só um pouco estranha só, pra eles se safarem da punição se Family Guy passar mesmo o episódio com Maomé. A ideia é enfiar a cabeça na areia durante o episódio, aí ninguém ouviria e mostraria que eles não participaram disso, fugindo da punição. Aí um cara fala que é burrice e dá uma ideia contrária, dizendo que eles tinham que assistir só por causa que é a favor da liberdade de expressão, senão eles perderiam toda a liberdade que eles têm. Todo mundo ignora e vai enfiar a cabeçona na areia mesmo. Na estrada, Kyle e Cartman falam sobre o plano, e o Cartman fala que eles têm que tirar o programa do ar, e não o episódio em específico. Aí começa a ficar estranho, tá ligado? A lógica do Cartman é que se tirarem um episódio por causa de uma religião, qualquer outra pode pedir pra retirar sobre qualquer piada, tá ligado? Aí o Kyle fica doido e fala que, pô, ele não quer tirar o programa do ar, porque ele realmente gosta de Family Guy. E ainda fala que o humor do Cartman é igualzinho o da família da pesada. O Cartman putaço diz pra ele nunca mais falar aquilo. Nunca mais fale que eu gosto de Family Guy. E aí o Kyle percebe que o Cartman não tá nem aí pros muçulmanos não. Ele só odeia Family Guy mesmo, odeia com a vida dele. E aí ele fala sua real intenção nisso tudo, que ele só odeia Family Guy, mano, justamente porque o humor dele é confundido com o humor de Family Guy e todo mundo fala que ele iria gostar do show, mas na verdade ele odeia completamente. Aí fica nisso, as pessoas falam que ele gosta, mas ele odeia. Aí começa a zoação de verdade mesmo, hein? Já que o Cartman, muito bravo, começa a fazer uma explicação muito longa do porquê as piadas de Family Guy são uma merda e as deles são boas. Depois eles começam a brigar porque o Kyle não quer deixar o Cartman ir, começa uma perseguição
de Velotrol brutal e um carro até explode enquanto derrapa na pista, enquanto 2 Velotrol não estão. Mas no final, o Velotrol do Kyle explode e o Cartman sai voado na frente. O governo vai nos estúdios da Fox e fala que não dá mais. E aí os caras insistem ainda mais em passar, justamente porque os autores de Family Guy extremamente não estão aptos para uma discussão. Isso é meio estranho, né? Tem algo sobre os autores de Family Guy que a gente realmente não sabe. É mostrado um episódio de Terrence e Phillip que realmente tem envolvido Maomé, mas ele é censurado e os criadores do show, que são eles mesmos, não gostam disso. Mas dane-se a opinião deles, ninguém quer ser explodido não, mostrando que em outros países também cancela. O Cartman no estúdio da Fox fala que eles têm que cancelar o episódio, e o Kyle na beira da estrada, enquanto isso, vê várias pessoas com a cabeça enfiada na areia. Ele entra em uma loja e vê que todos estão com a cabeça na areia por causa das ameaças feitas. Até o Osama fala que Family Guy em piadas não tem rumo nenhum, tipo, não vai pra lugar nenhum as piadas, é só aleatório. O Cartman no estúdio espera pra falar com os autores de Family Guy, ao lado de um moleque com a skin do Bart Simpsons, que diz que é o maior hater de Family Guy vivo. E eu acho que dá pra perceber, né? Eles conversam e o cosplay de Simpsons percebe que o Cartman tem uns parafusos a menos, o cara é mais sinistro que parece, e ele desiste de competir com o Cartman pra ver quem vai ir mais longe pra tirar o Family Guy do ar. Em um evento, os jornalistas perguntam sobre os atores de Family Guy, mas o presidente fala que estranhamente eles não podem ser persuadidos a nada. Isso já é estranho também. E aí ele fala que o resto é totalmente sigiloso, basicamente um segredo. E na Fox eles recebem o Cartman, que finge que precisa de uma amuleta pra andar, né, justamente pra dar pena da história dele, e inventa uma historinha muito absurda envolvendo muitos árabes e muitas bombas. Os caras se sentem mal com a história do Cartman e aí falam que se o Cartman for sinistro mesmo, ele convence cara a cara os escritores com a história. O Kyle com uma carona chega nos estúdios da Fox e acha o cosplay de Simpsons. Kyle fala que gosta de Family Guy e logo depois é atacado pelo moleque dos Simpsons. No estúdio, o Cartman descobre que os autores são peixes bois. Sim, os autores de Family Guy são peixes bois que escrevem os episódios com bolas aleatórias cheias de piadas. Eles só juntam aleatoriamente assim e fazem uma combinação que dá um episódio. Aí mostra os peixes fazendo um episódio sobre o México e o Gary Coleman. O Cartman pergunta como os peixes bois exigiram, né, que passasse uma Maomé sem censura. Não faz sentido nenhum. E é mostrado que se tiram uma bola de piada igual tiraram do Maomé, eles não trabalham mais em novos episódios, eles simplesmente param. Então eles não podiam censurar o episódio, senão eles não fariam mais o show de tanto sucesso da Fox, né? A Fox pararia de transmitir o show de mais sucesso deles. O Cartman, já desacreditado, tenta até falar com os peixe-boi, mas pô, não dá nada, né? Os bichos não entendem o que ele tá falando. O Kyle preso vê que o menino dos Simpsons estava trabalhando com o Cartman, e o Cartman conta que os autores são peixes, né? Ele conta pro Kyle isso, e fala que dá pra acabar o show só tirando uma ideia do aquário, né? Igual eles disseram. No dia seguinte, o estúdio não entende qual é o problema dos peixe-boi que pararam, eles não sabem que o Cartman tirou uma ideia. Todos sem entender nada são manipulados pelo Cartman pra achar que os peixe-bois estão querendo mandar na empresa, já que a empresa cumpriu todas as exigências deles e agora eles estavam tipo numa greve dos caminhoneiros. Aí sem paciência, o CEO do estúdio fala que vai cancelar o episódio mesmo e dane-se, tá ligado? Tipo, eu não vou fazer o que os peixes bois querem. O Kyle se solta depois de conversar com o moleque dos Simpsons e convencer ele de não ser pior que o Cartman, e lá eles discutem e começam uma briga insana, que estranhamente dura muito mais do que devia, é uma cena assim bem cômica, e depois de um tempo os dois só desistem, mas aí o Cartman trapaceia e leva uma skateada na cabeça do moleque dos Simpsons. Todos começam um plano de abortar o episódio, mas aí o Kyle chega pra falar toda a verdade pro CEO, né, daquela empresa toda. Cancelar aquele episódio faria Family Guy acabar. Aí o Cartman chega, né, e vira uma discussão muito confusa, já que todos têm um lado e o CEO tá muito confuso, até o Cartman puxar uma arma e definitivamente dar um lado mais forte pro CEO, né. Depois de longas cenas do Kyle falando sobre coisas bombásticas, o CEO cai na do Kyle e fala pra ele lançar o episódio sem censura. O episódio passa e os árabes ficam meio maluco falando de retaliação e essas coisas assim. E acaba que essas ameaças eram tudo pra passar um curta assim, bem trashzão mesmo sobre a América e muita bosta voando pra todo lugar. E tudo isso pra no fim do episódio falarem que essa merda aí na tela foi mais engraçada que todo o Family Guy. Mano, os caras zoam demais, mano. E sim, o episódio acaba aí. Realmente, South Park zoou muito o Family Guy. Igual deu pra ver, foram críticas até bem estruturadas, apesar de ser tudo meio que no meme. E é muito engraçado ver uns árabes aleatórios falando que Family Guy é uma bosta, tá ligado? Eles só legendaram isso. E no fim vai ficar marcado pra sempre na história de Family Guy o dia em que South Park zoou eles falando que quem escreveu os episódios era um peixe-boi. Eu acho que o South Park nessa aí teve razão, eu não sou hater de Family Guy, mas tem uns episódios realmente que parece que foi tudo aleatório mesmo. Uns episódios ruins demais, na moral. E atualmente o Family Guy é meio bosta também, não tem como defender muito não. E por hoje é isso, deixa o like, se inscreve e tamo junto, até o próximo vídeo.